Aqui começa a entrevista com o diabo. Primeira pergunta. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça as respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Tenham em mente que eu não estou idolatrando o diabo, tá bom? Eu me considero uma pessoa cristã espiritualizada. Então eu não estou lendo esse livro querendo fazer menção a ele, querendo nem fazer idolatrias a ele, tá bom? Já espero deixar isso daqui claro a partir de agora. Só estou lendo o livro exatamente como está escrito, tá? Então eu vou tentar ler da forma como está escrito para poder estar passando a vocês, pessoas que não gostam de ler, a visão que o escritor Napoleon Hill tentou passar para a gente dentro desse livro, porque aos meus olhos todas as pessoas deveriam ler esse livro, assim elas teriam uma noção maior do que é o inimigo, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta, então. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Pergunta. Resposta. Sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Entendam que ele está sendo sarcástico aqui, né? Ele quer ser tirado como majestade. Segunda pergunta. Com que direito você exige tal respeito real? Resposta. Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é suficiente, é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Ele também faz uma afirmação / pergunta aqui. Terceira pergunta. Você tem prova do que está afirmando? Resposta. Sim, tenho provas em abundância. Pergunta. No que consistem as suas provas? Resposta. Consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Olha que legal, ele vai se autocorrigir aqui. Vamos lá. Pergunta. Esta é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência. Resposta. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar. Tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida, eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Você não precisa ser um gênio da ciência nem da física quântica para entrar no Google agora mesmo, dar um pausa nesse vídeo aqui, entrar no Google agora mesmo e ver como que funciona a estrutura do átomo. E você vai descobrir que dentro do núcleo do átomo existem os positrons e os nêutrons, que são as partículas positivas e as partículas negativas, tá? Mas daqui mais pra frente você vai entender um pouquinho sobre isso e o porquê que ele está falando que ele a parte negativa do átomo, tá bom? Mas se você entra no Google agora, fazer pesquisa, você vai ver positron, nêutron, núcleo do átomo. Ao redor do núcleo do átomo temos os elétrons, tá? Você só precisa saber disso. Aí você presta atenção no que ele vai falar daqui pra frente, tá? Pergunta. Ah, eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que, se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada. Não é isso? Resposta. Verdade. Você está absolutamente certo. Pergunta. Bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? Resposta. A outra metade é ocupada pela minha oposição. Pergunta. Oposição? O que você quer dizer com isso? Resposta.
A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Opa, entendeu? Aqui eu tive um insight já, uma virada de chavinha. Ó. Pergunta: então você divide o universo com Deus? É isso que você está dizendo? Resposta: não é o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final desta entrevista, você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm de ser verdadeiras. Ou não poderia haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Pergunta: mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas? Você mesmo disse. Quem causa toda a miséria dessas 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? Daqui Napoleão Hill pergunta, ok? Resposta: eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Olha o que ele fala aqui. Eu controlo o pensamento negativo. Entendeu? Aqui eu também tive uma virada de chave, um insight, certo? Se eu fosse vocês, eu pararia para refletir um pouco agora. Se o diabo controla pensamentos negativos, vocês devem evitar ao máximo possível ter pensamentos negativos, pois vocês estariam sendo controlados pelo inimigo, ok? Entendam, tá? Vamos lá, continuando. Pergunta: como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Resposta: ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas. E dessa forma, eu consigo ocupar e controlar o espaço. Daí vem aquele velho ditado, certo? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Beleza? Vamos lá. Pergunta: você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Resposta: para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que eu uso também são inteligentes. Ó, ele está falando que os instrumentos que ele usa também são inteligentes, ok? Vamos lá. Pergunta: vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. É uma sátira, tá? Esse negócio de Sua Majestade. Não levem tanto a sério. Resposta: um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e, conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte, certo? São 6 medos, ok? Vamos lá. Pergunta: qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? Resposta: o primeiro e o último, pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas com um deles ou até ambos, ok? Ele fala aqui. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão fácil, é tão útil, mas, ele fala aqui, medo daquilo que não existe é tão útil para mim
quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupa na mente humana, tá vendo? Vamos lá. Se o diabo ele fosse um ser físico agora, ele já está dizendo aqui que não, ele não é um ser físico, tá? Ele é um ser espiritual e que ele está aqui na sua cabeça, ele é o lado negativo da sua própria mente. E ele implanta dentro da sua mente pensamentos negativos, certo? Eu gostei muito desse livro por causa disso, porque eu tive um baita do insight, certo? Em relação a isso. Eu quero que as pessoas tenham essa mesma visão, que elas tenham esse mesmo insight, que elas parem de ter pensamentos negativos, pois os pensamentos negativos são justamente o diabo tentando te controlar, tentando tomar posse da sua mente, tá bom? Vamos lá, eu vou ler mais um pouco aqui, depois eu vou parar para poder deixar para o próximo vídeo, tá bom? Ó, pergunta: Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? Resposta: A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle. Até este momento eu tenho me saído muito bem, tendo perdido somente 2% das pessoas para a oposição. Tá bom, pergunta: O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam, olha, coloca aqui em negrito, tá? Os homens que pensam são os seus inimigos? Isso está certo? Napoleão Hill afirma. Resposta: Isso não está certo, mas está correto, tá vendo? O próprio diabo falando, isso não está apenas certo, mas está correto. Pessoas que pensam não são controladas pelo diabo, ok? Entenderam? Beleza, vamos lá. Pergunta: Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Resposta: Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Tá vendo? Ele não pode, sob hipótese alguma, controlar uma pessoa que pense. Por isso que eu falo para as pessoas. Por isso que o Napoleão Hill escreveu um outro livro também escrito Quem Pensa Enriquece. Porque realmente quem pensa enriquece. Quem não pensa, empobrece. Como é o título desse meu canal aqui, ok? Vamos lá. Próximo. Pergunta: Você fala da sua oposição. O que você quer dizer com isso? Resposta: O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo. Bem, as forças que mantêm a Terra, e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana, que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas, tá vendo? Olha, o próprio diabo dizendo que prefere controlar as mentes humanas do que controlar estrelas e planetas. Pois é isso que ele está aqui apenas para te desviar, para te manter no mau caminho, entendeu? Por isso que você tem que estudar, você tem que definhar a Bíblia, você tem que ler livros por causa disso, porque quem pensa, quem estuda, não é controlado pelo diabo, ok? Vamos lá, próxima pergunta. Onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Tá, repetindo. Onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Resposta:
adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos. Conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes, 98 de cada 100 que voltam para o meu plano, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim. E o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo, tá vendo? Ele pega as pessoas as pessoas que vêm com qualquer forma de medo. Ou seja, quando você morre, você passa da vida aqui, né? Da sua vida aqui na Terra para a sua próxima, para a sua transcendência, quando você evolui, né? Que segundo os próprios médicos, você evoluiu a óbito, né? Quando você evolui a óbito, o diabo ele te pega nessa hora se você estava com algum tipo de medo, tá? Então vamos lá, ele mesmo falando aqui. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem ao meu plano. Tá vendo que ele fala ao meu plano, quando elas morrerem. Pergunta: você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? Resposta: tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas. Enquanto elas ainda estão no plano da Terra, a minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Tá vendo o que ele está dizendo aqui? Que ele praticamente instrui, ele mantém as pessoas instruídas a serem pobres, porque sendo pobres vocês são mais fáceis de serem manipulados. E quando vocês são mais fáceis de serem manipulados, eles controlam vocês. Ó, entendeu? Ó, mais um insight aqui, tá? Então ser pobre não é bom, tá? Ser pobre não é bom, não. Ó. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independentemente de raça, credo ou religião. Tá vendo? Pergunta: quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Tá? Ele fala. Resposta: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem. Tá vendo? Ele está falando aqui nesse trecho que todas as pessoas que inspiram outras pessoas a pensar, você também podem colocar aqui como Maomé Rumi, Mark Twain, Madre Teresa de Calcutá e muitas outras pessoas que inspiram as pessoas a estarem pensando, filósofos, historiadores, né, estudiosos e até mesmo os próprios professores que nos instruem a pensar, são as pessoas que são inimigas do diabo, entendeu? As pessoas que mais pensam por conta própria são 2% da população. Os outros 98% da população mundial são controladas por ele, que ele fala aqui dentro desse livro, porque ele controla essas pessoas usando um ou mais dos 6 medos básicos, que são aqueles que eu acabei de falando agora há pouco, agora atrás, certo? Um pouquinho mais atrás, fechou? Depois eu vou repetir de novo esses 6 medos básicos nos próximos vídeos, tá? Vamos lá, só mais uma. Pergunta: é verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Tá vendo? Ele fala. Napoleão Hill pergunta. Resposta: conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Tá vendo? Ele está falando aqui que
fortuna dos grandes Rockefellers é uma das grandes inimigas dele, porque John D. Rockefeller, se vocês forem ver um pouco na história da Gigantes da Indústria, aqui no YouTube mesmo, se vocês escreverem aqui Gigantes da Indústria, tem uma série do Discovery Channel que são 8 vídeos. Nesses 8 vídeos, se você assistir na sequência, né, do 1 até o 8, vocês vão descobrir quem é John D. Rockefeller. Ele foi um dos magnatas do petróleo e também das linhas ferroviárias. Foi um dos responsáveis por descobrir e também produzir muito petróleo, né, gasolina e querosene nos Estados Unidos no século XX, tá bom? Não vou me aprofundar muito nesse assunto porque é muita informação para poder passar por aqui, tá bom? Vamos só para mais uma pergunta, vamos lá. Pergunta: isso é interessante, Sua Majestade. Você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefellers mais do que as outras? Resposta: o dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza, em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes. Tá vendo? Ele está falando aqui que o dinheiro dos Rockefeller está ajudando as pessoas a terem um controle sobre as suas próprias mentes, através da cura das doenças, tá vendo? Continuando. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação e de vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo e encorajando homens de negócio a conduzirem suas empresas pela regra de ouro. E isso não é bom para minha causa, tá vendo? Ele fala aqui que o dinheiro, quando ele é obtido de forma honesta, ele é bom para a causa de Deus, mas não é bom para a causa do diabo. Ou seja, por isso que você não deve passar a perna no próximo, pois se você obtém dinheiro de forma desonesta, esse dinheiro ele acaba não sendo abençoado. Isso está lá na Bíblia também, em Provérbios. Se vocês lerem todos os capítulos de Provérbios, do primeiro até o último, vocês vão entender o que eu estou falando, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também?